quando as pessoas elas deparam com atitudes generosas, elas são inspiradas a também agirem de maneira generosa. Olá, querida pessoa, 10:05. Hoje eu quero falar para você como que ser generoso pode te fazer mais feliz e mais saudável. Esse é o nosso tema aqui, né? E vamos fazer isso da melhor maneira, vou tentar fazer isso da melhor maneira, que é buscar ou mostrar evidências científicas disso. E é por isso que a conversa de hoje se chama A Ciência da Generosidade. E essa expressão, e não foi eu que inventei, existe mesmo a ciência da generosidade, ela já diz muita coisa, né? Então essa palavra ciência é uma palavra poderosa, nós vemos também numa era científica, né? Então é bastante instrutivo pensar que existe uma ciência da generosidade. Então John Templeton nasceu em 1912 e morreu em 2008. E grande parte da sua vida foi dedicada a duas coisas. Duas coisas interessantes de se ver juntas. Foi dedicada a grana, fazer grana, e a fazer filantropia. Então ele se tornou um bilionário e um grande filantropista. Um senhor que ao longo da vida dedicou mais de 1 bilhão da sua fortuna à doação. A doação é a projetos que ele financiou, que ele sustentou. Eu vou falar sobre um desses projetos, o principal desses projetos. Ele fez fortuna comprando ações a baixo preço em momentos de crise. Então, um sujeito esperto, né, para as relações econômicas. Comprou ações baratas na época da Grande Depressão dos Estados Unidos. Depois comprou muitas ações baratas na época da Segunda Guerra. E quando essas ações começaram a crescer, ele vendeu tudo isso e se tornou um grande banqueiro, um grande investidor. E algo importante a se falar sobre John Templeton é que ele tinha também uma bagagem religiosa. Ele era alguém que cresceu num lar e também ao longo da sua vida ele se dedicou à denominação presbiteriana, uma denominação protestante, de raiz calvinista. Então ele se envolveu muito com isso, numa linha um pouco mais liberal. E o que se diz, né, sobre John Templeton é que ele nunca viajou de primeira classe. Porque ele dizia, não tem nenhum problema ganhar grana, a questão é não gozar dessa grana. Olhem só. É um pensamento que parece um pouco estranho, mas é o pensamento clássico calvinista. Então o pensamento calvinista, da tradição calvinista, especialmente presbiteriana, que é como o calvinismo se assenta e é difundido nos Estados Unidos, ele tinha essa visão, essa ideologia. O dinheiro é muito mais uma evidência de um bom desempenho espiritual. Para falar pouco, tem mais história aí na qual eu não vou me alongar. Mas ele então deve ser poupado, esse dinheiro. A vida deve continuar sendo uma vida frugal, uma vida comedida materialmente. E por isso então que Templeton não viajava de primeira classe, né? A questão dele é não gozar dessa fortuna. Em 1987, Templeton funda um instituto, que é justamente a Fundação John Templeton. E ela tinha um traço muito especial. Ela tem um traço muito especial. Ela existe ainda. Templeton deixa os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, depois ele tem cidadania inglesa e finalmente ele se estabelece em Bahamas. Mas ele então funda e leva então consigo essa fundação, a John Templeton Foundation, e a intenção desse instituto era financiar pesquisas sobre as grandes questões humanas, sobre questões espirituais
e sobre questões chamadas de questões últimas, como a liberdade, por exemplo, né, a imortalidade. Mas essas pesquisas não têm nada a ver com qualquer coisa parecida com parapsicologia, não tem nada a ver com isso. Ele apenas queria buscar a constatação de expressões humanas que são identificadas a expressões espirituais. Então, por exemplo, eu cito a generosidade. Então, a generosidade é identificada com um aspecto, com um nível, com um estágio da experiência humana que se vê como sendo o lado espiritual, é claro, isso contrapondo ao lado material. E essa fundação também assumiu a tarefa de conceder um prêmio anualmente, e esse prêmio, por definição, tinha que ser maior, em termos de valor, maior do que o prêmio Nobel. Então, desde 1973, eles concedem esse prêmio. Madre Teresa de Calcutá foi a primeira a receber esse prêmio, e numa primeira fase dessas premiações, muitas figuras religiosas associadas ao campo espiritual foram premiadas. Desmond Tutu, o arcebispo sul-africano que morreu há pouco tempo, também foi premiado, mas a partir de um certo ponto começaram a surgir mais cientistas ou filósofos sendo laureados por esse prêmio. Em 2019, um conhecido nosso, o brasileiro Marcelo Gleiser, ou Gleiser, ele foi premiado pela Fundação Templeton, pelas contribuições que ele prestou, justamente refletindo sobre a ciência associada à filosofia e associada a essas grandes questões também da existência humana. Então, o Gleiser desenvolveu uma grande sensibilidade para pensar nessas questões, a partir já da filosofia antiga, da filosofia pré-socrática, e os seus estudos, os seus textos, a sua divulgação científica tomaram essa importância de significar bastante para se pensar também sobre a existência humana. Essa fundação, ela, justamente nesse intuito de promover essas pesquisas, dá bolsas. Para quem apresenta um projeto que tem a ver com essa linha, ela financia as pesquisas. Então, essa é a primeira instituição que eu cito para significar esse aspecto da ciência da generosidade. E tem mais duas instituições que eu quero nomear. Então, a Fundação John Templeton dá bolsas, né? Ela fomenta as pesquisas desses valores humanos, dessas grandes atitudes humanas, atitudes mais elevadas, como diria o próprio Freud, das atitudes mais elevadas humanas. Na Califórnia, no contexto, no campo da Universidade de Berkeley, existe um centro que é conhecido como o centro maior de ciência da bondade. Seria uma tradução mais ou menos assim. É o Greater Good Science Center. E esse center foi incumbido pela Fundação John Templeton, incumbido de fazer justamente um levantamento de todos os estudos que foram feitos sobre a generosidade. Então, finalmente, é isso que eu tenho aqui à mão, está aqui do meu lado, um paper publicado em 2018. Depois vai ficar na descrição do vídeo o link para esse paper. E esse paper, ele reúne, ele analisa, organiza a informação de 381 artigos localizados, situados nesse contexto da ciência da generosidade. Então, essa é a segunda instituição associada a esse contexto científico que se ocupa com a generosidade. E a terceira instituição que eu cito é a Universidade de Notre Dame, também norte-americana, porque ela tem um projeto de ciência da generosidade. Então são essas três instituições. Então quando eu anuncio para você o ciência da generosidade, nós estamos falando de duas coisas importantes. A primeira coisa importante é que nós estamos falando de instituições. E não só instituições em termos de um endereço. Instituições no sentido de haver um trabalho organizado
justamente um trabalho da instituição científica. Então a ciência ela é uma instituição. Então ela se organiza em burocracias, ela se organiza em organização de disponibilização de finanças para sustentar pesquisas, ela se organiza em pessoal, que são os cientistas, e ela se organiza, obviamente, em método. Então, quando eu falo, por exemplo, ela se organiza em pessoal, eu estou mencionando não apenas os cientistas, mas os diversos campos de ciência. Então, a ciência da generosidade ela é interdisciplinar. Então, ela não é feita pela filosofia, a ciência da generosidade, ela não é feita pela psicologia apenas, é feita pela filosofia, pela psicologia, sociologia, economia, antropologia. Várias ciências se reúnem para fazer essa ciência da generosidade. Então a ciência da generosidade ela não é definida por um método, ela é definida pelo objeto. Então em torno do objeto generosidade se reúnem vários campos científicos, várias disciplinas científicas. Então esse é um aspecto, mais um aspecto da ciência da generosidade, o aspecto institucional, com essas diversas facetas que eu mencionei. E um outro aspecto da ciência da generosidade que eu destaco, e ele é chave, é que ciência estuda fatos. A ciência, como tal, ela é dedicada ao estudo de fatos, ao estudo quantitativo de fatos também. Então ela tem um método para observar fatos. Então o que eu estou dizendo é que a generosidade é um fato da vida humana, é um fato da existência. E nesse momento me interessa estender a generosidade, quer dizer, assim como a generosidade, ou por que a generosidade, nós podemos também abstrair e entender que a moralidade é um fato da existência também. Então é isso, a ciência da generosidade está indicando, olha, generosidade é um fato. E moralidade é um fato. E essa é uma primeira notícia importante, né, nessa divulgação da ciência da generosidade. Né? A ciência da generosidade, então, ela guarda o intuito que que reflete, né, a missão da Fundação John Templeton, ela guarda o intuito de relativizar uma, entre aspas, verdade que nós aprendemos de que a natureza humana é uma natureza ruim e deturpada. Já falei sobre isso aqui algumas vezes. Então hoje eu estou trazendo mais uma evidência da relativização da visão que nós aprendemos a ter sobre a natureza humana, né, como uma natureza humana egoísta e depravada, ruim, por aí vai. Né? Então, uma primeira tese importante que a ciência da generosidade coloca é a tese de que o ser humano, além de egoísta, ele tem sim a sua tendência egoísta, ele também é altruísta. Assim como ele é capaz de buscar reservar todas as coisas só para ele, que são os motivos, a ação, né, o gesto egoísta, ele também é capaz de dar. E de dar às suas próprias expensas, né, às suas próprias custas. Então isso seria generosidade. O ser humano é capaz de dar algo bom conforme a necessidade e conforme o interesse de outro, mesmo custando isso para ele alguma coisa. E o objeto da generosidade não é só o dinheiro, como é o caso da experiência do John Templeton. Eu posso dar dinheiro como um gesto de generosidade, mas eu posso também dar a minha força de trabalho. Tem a grande expressão do voluntariado, né? Eu posso dar também meu tempo. Isso também é objeto de generosidade. Dinheiro, tempo, esforço. E isso tudo nos ajuda a ver como ela é algo da nossa experiência. Nós sempre vemos isso, ouvimos isso ao longo da nossa vida, né? As pessoas dando algo para outras. E mesmo assim nós nos sentimos capazes de fazer uma afirmação geral, genérica, muitas vezes somos capazes disso, de que o ser humano é ruim, de uma forma taxativa e de uma forma não relativizada. Né? Então isso é acientífico. Isso é uma visão, é um viés, que foi num primeiro momento um viés foi religioso esse viés, foi filosófico esse viés, foi um viés também
mercadológico, sempre houve conveniências aí, né? Então a conveniência da religião em apontar o ser humano como sendo só ruim é que é reservado para a figura divina, divindade, a qualidade de ser boa, apenas para ela, né? E de tirar a responsabilidade da figura divina de qualquer mal que aconteça na nossa vida. Né? Então esse é um dos interesses da afirmação religiosa taxativa da maldade humana. Então isso é acientífico. E algo importante também nessa relativização é o achado também científico de que, esse é um achado antigo, mas um achado que foi de certa forma silenciado, foi negligenciado, é um achado que Darwin já fez, Adam Smith também já fez, David Hume também já fez, que inclusive em espécies aparentadas, né, parecidas com a nossa, de símios, também se vê gestos generosos. Na verdade, as pesquisas vão muito longe. Há registro de gestos generosos em símios, em primatas, né? Muito pouco inteligentes também, né? Mas inclusive em espécies que não são espécies de primatas. Em morcegos se viu relações de generosidade também, por exemplo. Então quem tiver curiosidade vai poder pegar esse paper que eu estou usando e vai encontrar pesquisas se referindo a isso. O que se concluiu disso, é muito importante, é que a generosidade ela tem um fundamento na evolução. A gente pode falar na evolução de muitas espécies, eu poderia falar então de evolução da vida, mas a vida em algumas espécies, e sem dúvida alguma ela tem um papel na evolução da espécie humana, da espécie de primatas, de muitos primatas muito próximos, como chimpanzés e bonobos, mas especificamente ela importa para a evolução humana. Se constatou que a generosidade, e eu de novo generalizo aí, que a moralidade ela faz parte então da evolução da vida, especialmente da evolução das espécies de primatas, de símios e da nossa espécie, então ainda mais especificamente. E uma evidência interessante, né, que se apresenta para esse vínculo da generosidade com a evolução da espécie é o fato de que ações generosas elas resultam em emoções e em atividade cerebral identificadas à recompensa. A pessoa que age de maneira generosa, ela tem uma sensação de gratificação. Essa sensação de gratificação ela é mais intensa ainda quando a pessoa que dá, a pessoa que age de maneira generosa, ela vê o efeito dessa ação generosa ou fica sabendo dessa ação generosa. Mas o que eu quero dizer é que essa sensação de recompensa ela é identificada como atividade cerebral, ela atua no cérebro como uma sensação de recompensa identificada com sensações de recompensa que nós sentimos quando nós nos alimentamos e quando nós também temos atividade sexual. Então, tanto a alimentação quanto o sexo são duas atividades humanas ou duas necessidades humanas que são altamente vinculadas à sobrevivência. Né? E quando eu digo que a sensação de retribuição, de recompensa é ainda maior quando nós temos conhecimento de que o outro teve um determinado benefício, quando nós ficamos sabendo desse benefício, isso também mostra a nossa inclinação social, a nossa inclinação para a relação social, a nossa inclinação para ter um vínculo com alguém, com o outro. Então, quando a gente fica sabendo que esse outro foi beneficiado, isso também gera essa sensação de recompensa e também é mais um traço que corresponde à evolução, uma vez que nós somos seres sociais, né? Que é a cooperação, uma cooperação no grupo menor de família, a cooperação num grupo maior, uma espécie de uma comunidade, ela também tem funções funções evolutivas, né? Então, o parentesco, a relação familiar, a relação de grupo,
isso tudo é importante para gerar garantias ou condições de uma melhor sobrevivência. Então, até aí, a generosidade, a moralidade estão sendo sustentadas pelas meras relações, pelos meros vínculos que isso tem com a evolução da espécie. E é o principal fator, o fator mais básico que eu quero, então, colocar aqui, é científico, né? É evidência científica da existência da generosidade, não como sendo, então vai aí uma informação importante, a generosidade não como sendo um mero construto social, mas como sendo algo que faz parte da natureza também. E sempre insisto, isso vale para a moralidade também. Aquelas pessoas que estudaram ciências sociais, né, que cresceram no meio de ciências sociais, eles foram muito acostumadas a pensar isso, né? Tudo é uma construção, né? Tudo é um construto social, né? E eu tenho, neste canal de divulgação sobre a moralidade, tentado dizer isso, que não é simples assim. E por isso que alguns biólogos, alguns primatólogos, decidiram entrar no campo da discussão da moralidade, isso equivale para a generosidade, para dizer, olha, não é só a filosofia que tem algo a dizer sobre isso, a ciência empírica também tem algo a dizer sobre isso. E eu digo que o discurso da ciência empírica sobre a moralidade, sobre a generosidade, é um discurso mais importante do que o discurso filosófico, porque ele está identificando evidências, provas, né? De que a moralidade existe, de que a moralidade é um fato, de que isso é algo que é importante, né, para a sobrevivência do indivíduo e do grupo. Então isso tudo está documentado, a ponto disso se estender a outras espécies também. Então essa é a grande razão para se haver, né, para se fomentar e se difundir uma ciência da generosidade. A generosidade, a moralidade, isso faz parte do que nós somos. E quando nós temos clareza disso, a gente pode, sendo consciente disso, a gente pode ter foco nessa característica nossa, nessa habilidade nossa. E como eu também tenho divulgado para vocês, com este foco na generosidade e na moralidade, a gente pode então promover a melhor versão de nós mesmos, né? E fazer da moralidade, da integridade, um caminho de autorrealização. O que essas pesquisas mostram é que o ser humano não é apenas um indivíduo egoísta e competitivo. Ele é altruísta, ou generoso, e colaborativo, colaborador também. Então existe o altruísmo e existe a colaboração. Então são duas características que são humanas e sem elas nós não teríamos chegado até aqui. Eu diria que essa é uma das evidências mais palpáveis, né? Sem a capacidade de dar, de entrega, de cuidar, sem a capacidade de cooperar, de fazer acordos, óbvio que nós não teríamos chegado até aqui. A vida humana teria sido só paranoia, perseguição, ataque e guerra, né? Então o fato de termos chegado aqui já é uma evidência disso, que a nossa natureza humana jamais poderia ter sido representada como sendo mera maldade. Isso não está certo. Cada um de nós poderia ter se dado conta de que essa história estava mal contada, né? À primeira vista, escreve aqui o João, a generosidade parece estar muito ligada à empatia. É bom esses comentários que vai me permitindo já alcançar partes aqui do conteúdo, né? Eu vou sendo um pouco menos sistemático, isso é bom. João, a empatia é um dos fatores individuais que promovem a generosidade. Então, o fato de eu ter sensibilidade, o fato de eu conseguir representar a situação do outro, a necessidade do outro e o interesse legítimo do outro, isso é a empatia, isso é uma bela condição, é uma condição que favorece a minha atitude generosa. É isso mesmo. Então, a generosidade, sem dúvida, está ligada à empatia. E é importante dizer que
se identificamos a generosidade, a moralidade, a própria empatia como sendo uma habilidade humana, é claro que essas habilidades elas vão ter uma expressão no indivíduo diferenciada, né? Então, assim como o nosso corpo, a nossa fisionomia é uma variação de uma algo constante, de algo básico e comum, essa coisa básica e comum, que é a moralidade e a generosidade que eu destaco hoje, ela varia também em cada indivíduo. Há indivíduos mais ou menos propensos a isso. Isso também é verdadeiro. Isso as pesquisas sobre generosidade também identificam. Então há indivíduos que são mais empáticos do que outros também, né? Mas isso não anula o fato de que essa é uma habilidade humana. E aquelas pessoas que já não são naturalmente muito inclinadas a isso, né, elas podem também aprender isso. As pesquisas mostram muito disso. Isso também é algo que eu posso já ir adiantando aqui para vocês, né? Então tem um estudo que mostra que quando as pessoas elas deparam com atitudes generosas, elas são inspiradas a também agirem de maneira generosa. Isso também é identificado como estando no rol de fatores individuais, né? Que é como que o indivíduo reage a uma ação generosa. E vale mencionar que um dos pesquisadores, o John Haidt, o norte-americano, ele é conhecido como um dos grandes pesquisadores de moralidade. Ele cunha um conceito chamado conceito de elevação. Então a elevação, eu já citei, né, hoje essa figura da elevação mencionando Freud, né, que Freud entendia que a nossa natureza moral é a natureza mais elevada. Eu não sei se lendo Freud ou não, o John Haidt chama de elevação a sensação que eu tenho, que eu sinto, que eu experimento quando eu vejo alguém agindo de uma maneira generosa. Então aquilo repercute em mim de modo a me inspirar, de modo a me expandir. Eu admiro essa ação generosa e isso propicia em mim, ou favorece em mim também uma ação generosa. Então, um dos estudos mostra essa relação também. Por isso é importante, né, que os nossos atos generosos eles não devem ser necessariamente escondidos, né? Eles não devem ser propalados e nem devem ser escondidos, né? Essa é uma atitude relativamente religiosa, né? Tem até fundamento bíblico para isso, mas a nossa atitude generosa deve ser uma atitude espontânea, natural, porque é bom que as pessoas vejam também, né? Então elas não devem ser propaladas nem exibidas, mas elas podem ser vistas. E isso ajuda o mundo, né? Isso favorece o mundo, inspira outras pessoas. O João escreve aqui: por que os europeus são mais generosos com os refugiados ucranianos que com os refugiados africanos? João, essa é uma pergunta muito inteligente, muito interessante, né? Isso tem a ver com o que você mesmo, João, hoje chamou de empatia. Existem dois elementos que têm a ver com generosidade, que são elementos, que eu diria assim, relativamente ambíguos no tocante à moralidade. O primeiro elemento é essa habilidade emocional chamada de empatia. Eu até já falei sobre isso em outra live, mas eu falo aqui resumidamente de novo. E o outro elemento é um elemento fundamentalmente natural, porque ele é um hormônio que é a oxitocina. Esses dois elementos, eles têm a propriedade de nos aproximar das outras pessoas, do outro, mas eles também geram uma restrição. Então a oxitocina ela funciona como um elemento que ativa a minha atitude empática, altruísta, generosa, mas ela vai funcionar em um contexto de familiaridade. Então, eu com a oxitocina, vamos dizer que eu inale, né? Existe, né, a possibilidade de inalar oxitocina, isso é usado em pesquisas. Então, um spray de oxitocina. Isso inspira um comportamento mais generoso, mas isso não vai me fazer mais generoso necessariamente com um estranho. A empatia
traz essa mesma dinâmica. Então a empatia funciona muito bem num círculo familiar. E ela pode, inclusive, fechar a sensibilidade para o estranho. Então, quando o João escreve por que os europeus são mais generosos com refugiados ucranianos do que com os africanos, bem, eu acho que eu acabei explicando, né? A minha hipótese é essa, né? Que os europeus eles se reconhecem como... Quando tem problema, eles são realmente muito diferentes e fazem guerra, né? Mas, do contrário, eles vão fazer várias associações, a mente, né? E já a cultura vai fazer várias associações de proximidade. A mais patente, tem 3 elementos aí, né? A mais patente é cor de pele, né? Aspectos fisionômicos ou fenotípicos. Tem aí um elemento histórico também e até um elemento geográfico, né? Tudo isso indicando proximidade. Então isso gera modificação na percepção e modificação na forma de sentir também. Mas então o João me deu a oportunidade, né, de já mencionar a empatia. Eu tive a oportunidade de mencionar pesquisas que são feitas com oxitocina, por exemplo, né, que vão observar esse efeito em aumentar a generosidade, mas com certos limites, né, que a oxitocina promove. Então são aspectos individuais que aparecem nas relações associadas à generosidade, né? Então, algo importante, né, eu já disse que é essa tese da ciência da generosidade que vai identificar a generosidade como parte da nossa natureza ao lado, né, do egoísmo e da concorrência, da competição. Então a generosidade também faz parte. E dentro disso, associado a isso, ela identifica também que o comportamento pró-social, essa é uma palavra nova, né? Que o comportamento pró-social, o comportamento que promove a sociedade, as relações com o outro, esse é um comportamento que tem a ver com a evolução, né? Como eu já mencionei. E o que eu acrescento agora é que o comportamento pró-social ele está associado a vários benefícios também. É isso que os tantos estudos vão mostrar, né? Ele promove saúde, o comportamento pró-social promove bem-estar, e o comportamento social promove coisas até um pouco mais comezinhas, né? O comportamento social promove, inclusive, ele facilita relações eróticas também, né? Porque há, dentre as preferências para as relações eróticas, também se identifica por pesquisa que a generosidade também é algo identificado. Não é só beleza, não é só segurança material, mas também a generosidade é identificada como algo que é mencionado para as escolhas eróticas também, né? Óbvio que também é importante dizer que a ação generosa também pode gerar prestígio. Agora, aquela pessoa, isso é bem interessante de mencionar, aquela pessoa que quiser usar de uma maneira ostensiva ou exagerada a generosidade como um fator de reconhecimento social, isso também vai acabar virando contra ela, porque as pessoas não gostam dessa exibição, né, da generosidade, elas não gostam da exibição de boas ações. As pessoas desconfiam daqueles que exibem essas boas ações, né? Mas, em princípio, aquela pessoa que tem uma atitude generosa, ela recebe também um bom reconhecimento das outras pessoas. E agora, já rumando para a finalização, né, da nossa conversa, eu queria justamente apontar de uma maneira mais específica, apenas a título de demonstração, alguns desses estudos, alguns dos resultados, né, que esses estudos mostram, né? Então, por exemplo, esses estudos identificam que quando uma pessoa pega alguma coisa no chão, né, então caiu algo, uma pessoa que está próxima a mim deixa algo cair no chão. Estou lembrando aqui de uma cena que teve a ver comigo, mas apenas para citar uma cena. A pessoa deixou cair lá o seu gorro no chão. Eu lembro que eu estava no aeroporto, eu passei por essa situação. Então eu fui lá, peguei, a pessoa não percebeu que o gorro estava no chão, eu fui lá, peguei o gorro e entreguei. Então isso é algo que foi observado em pesquisas, que quando as pessoas faziam isso, pegavam algo no chão para outra, elas podiam declarar que tiveram uma sensação boa, uma sensação positiva,
fazendo isso. Então, dando essa amostra de que essa atitude generosa gerou uma sensação de bem-estar na pessoa. E um outro estudo associado a isso mostrou que quando as pessoas, em pesquisa, foram instruídas a, durante 6 meses, fazerem várias ações, então ações programadas, mas generosas, elas, ao final desse tempo, também puderam declarar uma maior sensação de emoções positivas. Essa relação também foi identificada num desses estudos. Um outro estudo acha algo importante. Ele diz que a sensação positiva da atitude generosa, ela é maior quando essa atitude generosa é totalmente espontânea. Quando não tem nenhuma espécie de obrigação, de constrangimento para que essa atitude generosa seja feita. É um resultado mais ou menos óbvio, mas é interessante ver a pesquisa científica identificando esse tipo de experiência. Isso é também interessante eu citar, porque quando a generosidade é identificada como uma virtude, ela é identificada dessa maneira como uma virtude quando ou porque ela é uma ação livre também. Isso é muito importante na generosidade também, esse aspecto da liberdade que está inserida na generosidade. Uma pausa aqui para mais uma colaboração. A Roselma pergunta: poderei pensar, estaria correta a hipótese de haver uma relação entre generosidade e a pirâmide de Maslow? Isso é interessante, né? A pirâmide de Maslow ela vai considerar primeiramente o suprimento das necessidades mais básicas e materiais, se eu bem lembro dela, não é, Roselma? Se eu estiver errado, você me corrige, né? E conforme a hierarquia dessa pirâmide, somente depois de eu suprir essas necessidades, as necessidades mais prementes, eu me dirigiria para aspectos mais espirituais e mais valorativos. Se eu entendo, então, essa ordem na pirâmide de Maslow, eu diria que a prática a inclinação e a prática da generosidade, ela relativiza essa hierarquia. Então, o que se vê e se documenta conforme a observação da generosidade é a minha capacidade de adiar a minha necessidade, de afastar a minha necessidade para atender a necessidade alheia. Agora, é claro, né, como eu disse, quanto mais uma pessoa estiver sob domínio da necessidade, mais inibida ela estará para, é claro, fazer ações generosas. O que é importante nesse entendimento não é porque uma pessoa é rica que ela vai ser mais generosa, não é porque uma pessoa abundam recursos materiais que ela vai ser mais generosa. Então também não dá para fazer essa relação inversa. Por isso que o importante nessa ideia é pensar a generosidade como sendo uma capacidade que sim, ela vai ter elementos que inibem e que estimulam, mas ela não está necessariamente dependente dessa ordem de suprimento de necessidades. Tá, Roselma? Então me diz aí se eu não tiver correspondido a sua pergunta. E a Roselma ainda escreve: penso particularmente na ideia de generosidade e doação advinda da renúncia, algo que já se falou algumas vezes nas lives sobre moralidade. É isso. Então, sempre, para se falar de generosidade, sempre vai estar em questão uma capacidade de renúncia. Para isso se usa o conceito de generosidade. Eu vou dar para alguém algo do que eu estou abrindo mão. Então, mesmo o Templeton com seus bilhões, ele estava abrindo mão desses bilhões, ele estava renunciando a esses bilhões. Basta a gente considerar, como eu há pouco falei, aqueles que não teriam a mesma atitude mesmo com alguns bilhões, né? Então, é uma renúncia que pode, é claro, não custar muito a algumas pessoas, né? A depender do que elas estão dando. De todo modo, a renúncia é um elemento básico. Sim, a noção de renúncia é um elemento básico.
de novo, né, eu penso agora em Templeton e lembro dessa informação que eu passei de que ele não viajava de primeira classe. Né? Então, quando ele diz, nenhum problema em ganhar dinheiro, mas eu não posso gozá-lo. Então, está aí claramente a expressão de renúncia no caso dele. E o Denner escreve, acho que nós entramos na dimensão espiritual quando nós começamos a ver o outro. Essa é uma excelente visão, Denner. Eu gosto muito disso. Eu não acho que é aí, mas esse é um ponto decisivo da visão da dimensão espiritual. Eu acho que a dimensão espiritual já está no nosso senso de dignidade. E isso é justamente o discurso da moralidade, né? Essa reflexão da moralidade pensa isso. O indivíduo, ele define para si do que eu sou digno, ou o que é digno de eu fazer, e o que eu não farei também por senso de dignidade. Essa já é uma reflexão que a gente pode pensar como uma reflexão espiritual. Né? Quando eu penso, eu sinto, penso e considero a minha dignidade. Porque é a partir da minha experiência, com a minha dignidade, que eu vou também me sensibilizar e me interessar na dignidade do outro. Né? O que é importante, Denner, e aí esse é o acerto do seu comentário, é que o outro, ele necessariamente ele expande a minha moralidade, ele expande as minhas considerações com a dignidade, porque os outros são tantos, né? São tantas pessoas, tem a sociedade, tem a humanidade, tudo isso faz com que a minha visão de mim mesmo ela seja ampliada, ela se conecta com esse todo, eu me sinto parte desse todo, e é isso mesmo que contribui para o senso espiritual, né? Que é o senso de algo maior do que eu. Por isso Freud fala da nossa moralidade como sendo a nossa natureza mais elevada, porque é por ela que o indivíduo vai se referenciar por um ideal, por uma coisa que é maior do que ele. Então, queridos, eu espero já ter dado algumas notícias, né, dos estudos que vocês podem encontrar sobre a generosidade. Né, eu falei, são até 2018, quando esse paper da Greater Good Science Center foi escrito, foram considerados aí 381 artigos, 150 artigos foram produzidos nos últimos 10 anos. Esse paper é de 2018, né? Sabe-se lá quanto mais foi feito nos últimos 4 anos, mas então eu chamo a sua atenção para que nós observemos a generosidade, a nossa moralidade, não como uma fina camada da nossa natureza, mas como algo que constitui a nossa natureza, como uma habilidade que nós temos, que pode ser encorajada, que pode ser alimentada, que pode ser aperfeiçoada, e fazendo assim a gente elabora, constrói a melhor versão de nós mesmos, a gente experimenta o caminho de uma autorrealização, né, que tem como recurso a integridade que reúne as nossas tantas habilidades morais, dentre as quais eu destaquei hoje a generosidade, que é objeto de ciência. Tá bem? Então espero que essa nossa conversa tenha sido útil, que se não foi um ato de generosidade meu, que também que as notícias sobre a consistência da generosidade sirvam para te inspirar e te encorajar a seguir esse caminho de autorrealização, elaborando por meio dele a sua melhor versão. Tá bem? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado pela experiência de hoje. E dou notícia do nosso próximo encontro. Tá bem? Fiquem bem, todos vocês. Tenham um bom dia ainda. Então até a próxima.